E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é um videozinho tranquilo, né? Que até nós podemos usar de exemplo para as outras bolhas. E nós vamos falar aqui na nossa bolha de Portugal. Faz tempo, né? Que nós não abordamos a bolha de Portugal. Inclusive, por coincidência, a última vez que nós entramos nessa bolha foi para falar do mesmo assunto que foi a lei da nacionalidade, né? Que mais ou menos parecido com a Itália, teve mudanças, né? A Suprema Corte rejeitou várias mudanças que os ministros de Portugal propuseram, né? E aí a lei teve que voltar a ser reformulada, nada parecido com um absurdo que fizeram na Itália, nada parecido, né? Porque a lei de Portugal, ela teve todos os caminhos legais corretos, o tempo, né, para as pessoas tomarem a decisão se elas iriam por aquele caminho ou não, né? Aviso com antecedência, ou seja, ninguém chegou numa sexta-feira, bom dia, você não tem mais direito, um abraço, porque você não agiu dentro do prazo. Que prazo? O prazo que você deveria ter adivinhado. Não foi assim, né? Só que o que está pegando aí, que muita gente está se confundindo e tem muita gente também passando informação equivocada para tentar criar uma realidade onde as mudanças da lei foram focadas no filho do português, não foram. E aí eu vou explicar para vocês, né? Porque se criou um termo que o filho de português seria estrangeiro temporário. E não é essa a questão, ok? Essa questão se aplica a filho de estrangeiros. Porque antes, o filho do estrangeiro nascido em Portugal, ele tinha outro caminho e agora mudou. Então temos que deixar bem claro aqui que filho de português continuam a ser portugueses de origem, ou seja, e os sangues, direito originário, não importa onde nasceram, né? E aí da onde surgiu essa ideia aí do estrangeiro temporário, né? Que a nova lei ela mudou profundamente o regime para filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. Antes bastava 1 ano de residência dos pais, mesmo sem nada. Tipo, 1 ano o cara tá lá em Portugal, sei lá, tá lá, né? E aí mudou para 5 anos, o que sinceramente foi bom, porque agora são 5 anos de residência legal comprovada, né? Então o que que acontece? A criança nasce em Portugal, filha de estrangeiro, ela não é portuguesa ao nascer, o que está mais que certo, né? Eu sempre falo que se os países da Europa seguissem o sanguinis, 99% dos problemas que eles dizem que tem não existiria, né? E aí o que que aconteceu? Isso levou muito analista a dizer que Portugal criou uma categoria de estrangeiro para Portugal, estrangeiro temporário para toda criança nascida, como se fosse afetar o filho do português também, e não é verdade, né? Inclusive no texto aqui embaixo na descrição, eu deixei tudo explicado, bem esmiuçado, para se você tiver dúvida, mas se a criança nasceu no Brasil, por exemplo, botei esse exemplo, tá? Então, leiam a descrição do vídeo sempre, eu coloco tudo lá, né? Acesso ao nosso Discord, como você se torna membro do canal, inclusive tem aqui ó, a lista de planejamento. Então se você ainda não é membro do canal, quer se tornar membro para ver a lista de planejamento, faça o favor para você mesmo, assina o canal, meu amigo, durante os 7 dias de teste você consegue ver a lista toda, ela é sempre atualizada, mas você consegue assistir todos os vídeos. E eu garanto que você vai gostar e vai trazer muito conhecimento para a sua vida. Tá bom? Aí nós temos o nosso Discord, que é aberto a todos, mas quem é membro aqui do Europando tem um acesso exclusivo lá, ok? Então faça isso. Quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like, meu muito obrigado. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu deixei tudo na descrição. Filho de português continua a ser português e o sangue originário, não mudou nada, né? Se o pai ou a mãe é português, o filho tem direito automático. E esse direito não depende de residência, gente, é direito originário.
nasce com a pessoa, não importa se a pessoa nasceu dentro de um avião, lá no meio do oceano, onde é terra de ninguém. É português, né? Então, vou reforçar mais uma vez para a gente tentar ser uma força contrária a essa concepção errada. Nenhum filho de português é estrangeiro temporário, né? O que realmente mudou, né, foi para filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. E aí o que acontece também? Naturalização por residência. Brasileiros, cidadãos da CPLP, passou de 5 para 7 anos. Justo. Como eu sempre falei, o pessoal da CPLP, eles deveriam ter um caminho para residência permanente, não poderia ter essa maluquice de naturalização para ninguém. Português é só filho de pai ou mãe português, acabou, né? Estrangeiros fora da União Europeia e CPLP agora precisam de 10 anos, né? O tempo de espera para a autorização de residência não conta mais, ou seja, se tu ficar 3, 4 anos esperando a tua residência, esse tempo não conta para os 10 anos que você vai ter que esperar, né? Então, deixei aqui também, reforcei a explicação de por que está se criando essa interpretação, né, que o português seria, filho de português seria estrangeiro temporário. Não é. E aí vocês podem dizer, André, mas você está insistindo. Sim, porque quando eu estava estudando o tema, meu Deus, gente, era todo mundo alardeando isso aí. E é como eu falei, não sei se é falta de informação, né? Ou a turma, vamos colocar assim, e os barques querendo achar um motivo para falar dessa nova lei, para falar mal, dizendo, ó, tá afetando os portugueses. E não é. A lei, ela criou maior proteção para os portugueses. Não é uma proteção correta? Não, mas é uma proteção maior, ok? Então, eu deixei aqui, né, todas as concepções. Filhos de português é de origem se o pai ou a mãe é português. Filho nascido no Brasil tem direito automático à nacionalidade portuguesa por atribuição. É considerado português desde o nascimento, ou seja, direito originário. Não precisa morar em Portugal, não precisa comprovar laço com comunidade, não depende de tempo de residência, não é afetado por nova... Gente, filho de português é português, né? A única exigência, é claro, é provar a filiação, né? E daí, o processo é feito no registro civil português, isso é novo, é conservatória, né? A certidão de nascimento, você vai ter que levar do filho inteiro teor, documento de identidade, certidão de nascimento do pai ou da mãe e formulário de atribuição. E se o pai e a mãe português ainda não têm um assento de nascimento transcrito em Portugal, isso precisa ser feito antes. Beleza, né? E tem um detalhezinho aqui. Se o pai ou a mãe português, né, reconheceu o filho depois dos 14 anos, a lei exige uma etapa extra, ok? O Ministério Público português precisa confirmar que o reconhecimento não foi feito apenas para obter a nacionalidade, para não ter golpe, né? Mas isso é uma rotina normal, tranquilo. E se o português é o avô ou a avó, né? Aí teve mudanças profundas. Netos de portugueses não são portugueses de origem. Eu já acho errado, mas tudo bem. Precisam comprovar vínculo afetivo com a comunidade portuguesa. Por exemplo, viagens, idioma, participação cultural. Esse processo é mais demorado e mais exigente. Nasceu no Brasil, obviamente fala português, já tem uma conexão com Portugal, que a gente não precisa nem, né? Mas os filhos não passam por isso, né? Então a nova lei não prejudica filho de português, não tem nada a ver com isso. Essa questão é filho de estrangeiro, né? Então, novamente, não foi alterado o direito de filhos. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido. Peço mais uma vez que vocês leiam a descrição e quaisquer dúvidas, os comentários estão abertos, tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau!